Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma tiragem de cartas com a Cigana Vidal. Vamos acertar aqui, para nós vivenciarmos apenas o espaço onde eu vou tirar as cartas. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Leitura de Cartas com a Cigana Vidal. E nós vamos iniciando aqui falando da energia para o dia de hoje, dia 24 de junho de 2025. No entanto, as tiragens que eu faço, né, elas são tiragens atemporais, tá? Então, ela vai valer para quando você vir ao canal, de repente, né, ser tocado aí pelo espírito para estar vivenciando aqui uma energia, né? Então, você, de repente, pode entrar aí num vídeo e estar vivenciando que é aquilo que o seu espírito está chamando para que você possa estar vendo aquela determinada leitura, né? Para quem me conhece, eu sou a Cigana Vidal, né? Eu trabalho sob orientação de Mestre Oro e Mestre de Arctúrios, né? Trazendo aqui para vocês um pouco do ensinamento, né, de Carl Jung, né? Um psicólogo que ele mostra que os símbolos e os arquétipos revelam o caminho de individualização e de cura. Ele usava, né, os arquétipos, usava o tarô, todas as cartas, né, todas as figuras, imagens, todas, para cuidar dos seus pacientes nos seus consultórios, tá? Então, no momento, né, as coisas boas ou ruins, nós temos que entender que as coisas boas e as coisas ruins, né, são os frutos do que plantamos, é a nossa colheita. Então, se de repente eu estou vivenciando algo, né, que está me prejudicando, é a colheita que você está fazendo daquilo que você plantou lá atrás, né? E se não foi benéfica, nós vamos buscar pela sabedoria a paz interior. É através da paz interior, através da nossa sabedoria, que nós encontramos o caminho certo, que nós encontramos a solução para tudo que está errado na nossa vida. A religiosidade hoje é o mal de todo e de todos. A maioria está esperando a salvação de Jesus, né, que Deus abençoe, está esperando aí, né, que um santo faça um milagre, e isso não acontece. Infelizmente, não acontece, porque é você que precisa processar. Então, você precisa, né, adquirir a consciência de buscar a paz interior, de conectar com o que você tem dentro de si para fazer sua vida dar certo. Caso contrário, você não vai conseguir. Nós precisamos pensar direito e aprender a se defender de tudo que tem fora, buscar o nosso interior, vivenciar a vida como realmente ela é, né? A ameaça do mundo, o controle, a manipulação, não deve nos constranger, não deve nos impedir de ser livres, buscar pela liberdade, né, a força interior pela gente. Nós precisamos fortalecer para realizar as nossas coisas, né? O que eu tenho que dizer para todos vocês é o seguinte: não tema, seja fiel à sua integridade, ao que você pensa, ao que você imagina. Deus não protege ninguém. E, infelizmente, Deus não protege ninguém. Se vocês estão aí aguardando, esperando que existe um Deus lá que está protegendo todo mundo, eu sinto falar para vocês, mas isso não existe. A proteção acontece quando você está do seu lado. Mas se estamos contra nós, as coisas não acontecem. Prestem atenção. Quando a gente está do nosso lado, tudo flui, tudo acontece, né? A vida segue mais calma, mais tranquila. Mas se nós estamos contra nós, nada acontece. O espírito precisa, gente, de toda a força para se realizar neste mundo. É muita coisa negativa. O espírito vibrando no positivo, ele precisa da nossa força, precisa que nós estejamos conectados com ele o tempo todo para fazer a vida dar certo. E se nós não estivermos conectados conosco, nada acontece.
O espírito precisa de toda a força para se realizar, para realizar tudo o que precisa acontecer ao nosso redor e conosco mesmo. A espiritualidade é viver o espírito dentro de nós, é nossa alma, é expandir a alma. Quando eu falo aí, busca pela espiritualidade, simplesmente estou falando, busque pela sua alma, né? Quando eu dou força ao outro, é porque o outro está dentro de mim. O outro passa a ser mais importante do que eu, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Precisamos buscar a força interior para alimentar a nossa alma, buscar o conhecimento. Nós somos espíritos velhos. Nós temos conhecimentos grandiosos dentro de nós. Basta que a gente busquemos, né? Então, que a leitura de hoje, né, ela traga aí tudo aquilo, né, que nós estamos buscando, né, na energia de hoje. O que a gente busca? A paz interior, né? Então, nós vamos ver como a energia geral está processando, né? A energia central, aquilo que o universo está processando. Qual o conselho? O que nós precisamos mudar em nós? Nós podemos mudar. Se nós temos consciência de quem nós somos, a gente ter a ideia do que fazemos, a gente consegue alcançar e fazer as mudanças necessárias e conseguir o melhor para nós. Então, vamos aqui sentir a energia que nos acompanha, né? E que as cartas nos tragam a luz, a clareza, a sabedoria necessária para seguirmos em frente, tá? Então, bora lá, então. Vamos tirar primeiro a energia central para o dia de hoje. A escolha, o que nós precisamos mudar e o que a espiritualidade aconselha. Nessa situação aqui, a escolha, veja bem, o louco, ele começa a sua viagem lá no mago, né? Ele começa a trabalhar, né, vou mostrar aqui para vocês aqui, fica muito mais fácil. Até chegar ali nos enamorados, para que a pessoa tenha a noção. Só um minutinho aí, que vamos ver aqui. Assim, as pessoas já vão aprendendo a fazer essas leituras. Essa aqui não. Então, bora lá. Olha como se processa. Este é o louco. Esse somos nós quando começamos a nossa jornada aqui nesse plano Terra e a gente entra aqui na roda de Sansara para fazer a vida mudar, tá? Para entender o que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos processando. Então, é isso que você encarna aqui no planeta Terra. É o louco que vai começar a sua viagem. Aqui, ele está sem conhecimento nenhum. Lá no comecinho, lá no começo, pelo tempo que nós temos aí de idade, de acordo com o universo que foi formado, nós somos formados quando o universo surgiu. Ninguém se formou aqui nesse plano Terra simplesmente. Não. Nós temos muitas vivências, né, nesse universo todo. Nós fazemos parte do universo. Tem vídeo meu que eu falo aí, quando aconteceu lá o tal do Big Bang lá, nós surgimos. Né? Quando a luz se expandiu, nós surgimos em essência. E cada um foi buscar a sua evolução. Os planetas buscaram pela evolução, né? As estrelas, aqui nos planetas, né? Individualizando, né? Tudo foi se evoluindo, tudo foi buscando a sua perfeição, né? Os animais, as plantas, tudo, né? Então, e o ser humano, né? Na figura do louco, começou a sua viagem, pode ver. Aqui com a sacolinha vazia, não tem nada, ele apenas seguindo adiante. O que quer dizer essa carta aqui? Que nós precisamos encher essa sacola de conhecimento. Colocar sabedoria aqui dentro dessa sacola. E ele começa o caminho dele, a primeira energia que ele se depara, né, é a energia do mago. Aqui, ó, a energia do mago. O que quer dizer isso? Que ele precisa, né, buscar conhecer todos os setores do universo.
ou seja, que representa a água, a terra, o fogo, o ar. Daí ele tem que buscar esses conhecimentos. Aqui aparece ele olhando para o passado, né? Ou seja, quando ele não tinha nada e agora ele começa a trazer. Essa varinha aqui representa a espiritualidade. De repente ele vai fazer uma mágica, né? Acionar a varinha e vai acontecer? Não. Ele tem que buscar a sabedoria, porque ele vai acumular dentro dele. Então, essa é a primeira energia do mago, do louco, a conquista. Ele vai conquistar, né, o seu lugar no universo, aprendendo tudo sobre o universo. Daí aparece, né, aqui no segundo, ele sai desse estágio aqui e passa para o segundo. O segundo é a papisa. A papisa, pode ver, ela tem aqui, né, ou a sacerdotisa, ela tem aqui o livro no colo, aqui, com tudo que ela foi adquirindo, né, que ela já veio. A gente já vê, as pessoas não conhecem o ser humano, porque o ser humano não vem, né, com aquele manual lá, dizendo como ele é, a gente que tem que descobrir. Então, ele se torna que chega na energia do número 2, né? Ele já aprendeu tudo do universo, ele sabe tudo, né? Daí, a sacerdotisa fala assim para ele, olha, você pode criar o que você quiser, mas você precisa respeitar as leis do universo. Ou seja, você colhe o que você planta, como no momento, nós estamos colhendo os frutos do que plantamos. É a nossa colheita. Ah, cigana, mas está tudo muito ruim para mim. Eu que fiz isso, foi você que fez isso, né? Então, nós chegamos aqui, ele vai ter que entender, buscar dentro do seu interior, tá? Se passa batido, vai levando a vida do jeito que ela se processa, né? Daí, ele chega aqui na carta de número 3, o que acontece, né? É a imperatriz, ou seja, ele entendeu tudo, ele trouxe aqui as leis, e daí ele quer cocriar. Daí ele vai cocriar alguma coisa. Ou ele vai criar no profissional, vai cocriar no financeiro, né? Vai cocriar aí na sua vida no dia a dia, buscar nos relacionamentos, né? E ele vai buscar relacionar com alguém. Então, vocês entenderam o porquê dele estar enchendo essa sacola aqui? Que ele está fazendo uma viagem. Ele está caminhando pelas energias do tarô, né? E quando ele chega aqui na Imperatriz, o único problema é que toda a carta ela tem o lado negativo, o lado sombra e o lado luz. O lado luz do mago é agir, empreender uma ação. O lado sombra do mago, o que é? Ele ficar parado, olha lá, estagnado, olhando lá quando ele foi criado, sem ânimo para nada. Aqui, qual é o lado luz? O lado luz é você buscar o conhecimento para expandir. O lado sombra é você ficar inerte aqui, não fazer nada, parado olhando para frente, esperando que a coisa aconteça, né? Aqui, o lado luz é você cocriar. Pera lá, eu aprendi tudo, eu sei, eu tenho, estou cheio de conhecimento, eu vou começar a cocriar coisas para mim. O relacionamento amoroso, eu tiro de letra, porque eu sei como é que funciona o relacionamento amoroso. Eu tenho que fazer um projeto com alguém. A gente vai juntar, né, para criar algo nós dois. Vamos criar corpos, fazer espírito vai evoluir, né, e assim por diante, tá? Então, só que ela fica parada. Alguns não têm nada de conhecimento, partiu aqui com a sacola vazia, chega aqui, ele fica parado. Ele fica alimentando o lado sombra da imperatriz. Tem toda a capacidade para criar, mas não adquiriu a sabedoria para executar, tá? Inteligência tem, mas não tem a sabedoria. Conhecimento está dentro dele, mas ele não sabe como seguir adiante. E eis que surge aqui o imperador. Quando ele chega nessa energia do imperador, né, ele está, então, criando o quê? Criando só bens materiais, né? Ele não cuidou do setor da espiritualidade, da sua verdadeira essência. Ele não está fazendo as coisas para si mesmo. O imperador não, ele já faz as coisas para ele, mas é usando da margem para o ego. Ele está incentivando o ego aqui. Então, ele vai bem no profissional, vai bem no financeiro, mas não entende relacionamento. Ele não aprendeu que aqui, o que a imperatriz quer relacionar com uma pessoa, porque em muitas cartas aparece ela grávida, ou seja, no relacionamento amoroso, o imperador é um fracasso. Por quê? Ele não tem conhecimento do relacionamento. Ele ainda vem com aquela ideia de exercer o poder, fazer a sua vontade, ou seja, usando o seu próprio ego, né, para fazer as coisas acontecerem, tá? E daí ele chega aqui na energia do Papa. O Papa, ele se aliou aqui a uma religiosidade, a um setor político, né, é um líder,
Então, essas instituições que ele segue, diz para ele que ele não pode falar da verdade. Ele não pode ensinar a eternidade, toda a história para trás. Ele precisa ensinar aquilo que a religiosidade quer, que o partido político quer, aquilo que a instituição quer que ele faça. Então, ele coloca uma máscara. Ele começa a ensinar para as pessoas só aquilo que é determinado pela organização. Então, o Papa é uma figura limitada, tá? É uma figura que usa máscara, porque ensina somente aquilo, né, que a organização manda. Ele tem consciência da trajetória da alma, passou por todos esses estágios, mas ele se submete a seguir a Matrix, aquilo que a sociedade está impondo para ele. Então, ele usa a máscara o tempo todo. E é preciso ele tirar essa máscara, deixar fluir a sua sabedoria, ensinar isso para as pessoas. Desde que nós nascemos, nós somos ensinados errado. Né? Nós somos orientados a ter uma vida completamente errada, alheia àquela que nós precisamos ter. Né? E eis que chega aqui a carta dos enamorados. Né? Então, ele estava vivendo de aparência, ele estava com uma máscara, ele não entendeu nada da vida, ele vai ter que fazer uma escolha. O que ele deve escolher aqui? Né? Essa escolha aqui, ela diz dessa carta aqui, ó, o universo está fazendo escolha, está partindo pela escolha, ou seja, selecionando o joio do trigo. Aquele que tem sabedoria, continua e vai para a quinta dimensão. O que não tem, será retirado, porque ele não tem condição de seguir adiante. Né? Essa carta é a escolha. Então, o que você escolhe? Você escolhe aquilo que é legal para você, que vai fazer você evoluir, que vai fazer você alcançar a paz interior, começar a produzir coisas para você, ou você vai seguir acreditando no outro, achando que alguém vai aparecer na sua vida e vai fazer o milagre que você tanto espera? Aqui está na escolha. A maioria, eles pecam aqui na escolha, porque não entendeu o processo lá do começo, e muitos, quando adquirem uma consciência, acham que tem que começar do zero. Não, ele tem que partir dessa escolha. Ninguém precisa começar do zero. É preciso entender a escolha que fez. Porque, de repente, escolhe o lado mais fácil, o lado da ilusão, continuar sem responsabilidade nenhuma para consigo mesmo, né? Ele vai ter que voltar, vai voltando. Então, tem pessoas que perdem a oportunidade da encarnação, por quê? Está fazendo a escolha errada. Está o tempo todo errando, errando. Nós precisamos tirar proveito da encarnação. Aprender mais e mais, né? A hora que o louco, ele faz essa escolha aqui, ele passa dessa energia, ele vem aqui pela energia do carro. O carro quer dizer o quê? Você precisa entender que quem precisa levar a sua vida é você. Você tem que ter as rédeas da sua vida na sua mão. Para você propiciar um futuro perfeito para você, parar de ficar lá pensando na escolha que você fez lá atrás, né? Colocar o outro no seu lugar e você seguir inconsequentemente, não vai acontecer nada. Depois disso tudo, vem a carta do carro. A carta do carro, ela vem dizer isso. É o universo dando um chacoalhão em você, para que você tenha consciência de que quem dirige a sua vida é você. Você não pode ficar à mercê daquilo que o universo está propondo para você. Você precisa buscar o seu interior, a sua sabedoria, o seu entendimento. Então, vocês entenderam a proposta aqui do universo qual é? O universo está fazendo escolha. Ele está escolhendo. Aquilo é como um carro, né? Então, você tem uma peça lá que não está fluindo legal, você vai lá e tira aquela peça. É por isso que o universo, às vezes, a pessoa está buscando por evolução e, de repente, ela tem uma perda, né? Alguém sai da vida dela. Aquilo lá foi uma libertação. Ela está sendo libertada de algo que não acrescenta nada para ir em busca daquilo que vai acrescentar na vida. Né? É preciso, às vezes, é preciso deixar alguém para poder evoluir. Evoluir também é perder alguma coisa, quer dizer, perder no modo aparente, porque se você vai evoluir, você não perde nada. Né? Tem que ter essa consciência aqui também. Vamos clarificar aqui, né, com a Santa Sara Kali. Salve o povo cigano, né? Um clã maravilhoso aqui também, que eu trabalho com ele.
Dom Vladimir, Dom Iago, Dom Pablo, Dom Ramírez, Cigana Vidal, Cigana Letícia, Dona Maria Padilha, Cigano Gregório, né? E o Caboclo Pena Branca, né? Caboclo Pena Branca, ele tem trazido, né, bastante sabedoria aqui, orientando as pessoas no profissional, no financeiro. Muito interessante, projeto de trabalho, né? O xamã, eles têm essa facilidade aí, tá? Então, bora lá. Vamos aqui. Um grupo, né, está buscando uma mudança. Ele está entendendo, né, que, de repente, ele fez uma escolha errada lá atrás e agora ele tem que mudar, né? Ele tem que mudar. Então, o que, que ele vai fazer? Buscar novas oportunidades, né? De repente, é aquele grupo que não está legal no profissional, no financeiro, ele vai buscar novas situações para incrementar a sua vida, né? De repente, é aquela pessoa que está num relacionamento que não está fluindo e está entendendo que precisa fazer a mudança e ele vai mudar, buscar novas oportunidades, né, com outra pessoa ou com a própria pessoa. Quando acontece os retornos, a pessoa acorda e fala, não, eu tenho condição de continuar com essa pessoa, basta que eu faça alguns ajustes, alguns acertos, e ela está retornando, entendeu? Então, aqui, um grupo está buscando pela mudança, pela nova oportunidade para encarar a vida, né? Um outro grupo aqui, né, aparece aqui a cigana, ela vem dizer o quê? Novo começo. Aqui tem um grupo no relacionamento amoroso, principalmente, que vai ter um recomeço, vai ter um novo começo. Ou é um recomeço com a própria pessoa, ou alguém novo aparecendo na vida, né? Seja lá com quem for, é uma renovação, é uma oportunidade, né, para a pessoa aprender a se guiar, para ela aprender a seguir em frente com as suas reais propostas, entendeu? Então, aqui, um grupo bastante focado no relacionamento amoroso, com propensão de volta de alguém que pediu, alguém que saiu aqui tendo a volta, né? E aqueles que têm um relacionamento, eles buscando aí, né, a possibilidade de uma renovação, né? É entender aquele relacionamento, por que ele não está dando certo, né? Fazer novos votos, né? Entender esse relacionamento, vai ser esse grupo. Um outro grupo aqui, né, são pessoas que, infelizmente, ainda têm aquela mentalidade muito infantil. Eles estão vivendo como uma criança, esperando que a coisa aconteça. Eles não estão nem aí. Eles acham que, de repente, a vida é esperar que vai haver milagre, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aqui são pessoas completamente alheias a tudo que diz respeito à espiritualidade. Então, você pensa aqui em qual quadro você se conecta. Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é a sua missão? Né? Então, você precisa ir em busca disso. Se atualizar para você fazer a escolha certa. Né? Para fazer a escolha certa, você tem que usar a luz, a sabedoria. E aqui um grupo, né, está tendo que fazer isso, que não tem o mínimo de conhecimento. Eu atendi uma pessoa ontem na live da noite, ela não tem nada de conhecimento. Sabe aquela pessoa zerada, do zero? É por isso que a vida dela não funciona. Ela não sabe quem ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que passou na vida, por que passou, o que fazer, ela não sabe nada. Nada, nada, nada. É uma pessoa que precisa começar a prestar atenção naquilo que ela deseja para ela. Tá? O que nós vamos ter que transformar? A maioria vive aqui no comodismo, tentando se adaptar. O universo manda uma coisa boa, ela agradece, ela aceita. Aconteceu algo bom, de repente ela teve um lapso aí de consciência, né? Ela estava feliz, produziu algo bom, fez uma escolha certa aqui, então ela vivencia aquilo, mas ela não produz a bênção. Ela fica aguardando. Quando acontece alguma coisa ruim, ou seja, focou demais no outro, daí a pessoa sai correndo, daí vai para a igreja, pede para santo, pede para Deus, pede para Jesus, pede para todo mundo. Oh Deus, oh dor, por que aconteceu isso na minha vida? O que eu faço agora? E acender vela aqui, acender ali. Se perdeu o emprego, então, vai em tudo quanto é lugar,
religioso leva a carteira para abençoar, porque está precisando de abençoar a carteira, porque isso, que aquilo, sempre buscando fora. Está tudo errado. A gente precisa se valorizar. Tem que ser fiel à nossa integridade, buscar força interior. Né? Se nós estamos contra nós, as coisas não acontecem. Se você não está buscando dentro de você, nada vai acontecer. O espírito, a alma, ela precisa da sua força para ela fazer as coisas acontecerem na sua vida. Se você não dá força para a própria alma, só dá para o outro, para o outro, para o outro, você não consegue. Quando você vai numa instituição religiosa pedir alguma coisa, você está dando força para o outro fora de você. Não adianta você ir lá na igreja pagar o dízimo e ficar sentado esperando que você vai receber o milagre da prosperidade. Não vai. Se você não estiver investindo, fazendo algo da sua vida, não vai. É preciso ter esse entendimento que as pessoas não falam. Você não amou, você não tem o respeito do outro, você não respeita o outro, ele não te respeita, se não existe a reciprocidade, se não existe a parceria, não flui, vocês não vão criar nada. Vocês vão só criar desilusão. Se vocês estão executando um profissional que não está legal, o dinheiro não flui. Da mesma maneira como ele vem com a dificuldade, vocês gastam com dificuldade o tempo todo, está contendo dinheiro. Daí a pessoa, não, mas eu faço a lei da atração, eu vou atrair. Não vai, gente. Entender a lei da atração é muito difícil. A pessoa tem que estar muito consciente dela mesma para atrair as coisas. Se ela tiver com ela mesma, ela não precisa nem fazer a lei da atração. As coisas vêm normalmente. Se ela começa a abençoar, a produzir bênçãos, as coisas acontecem normalmente para ela. Vamos clarificar aqui, né? Vocês estão entendendo? Então, aqui é o universo. Conforme o universo vira essa roda aí, a pessoa aceita. Mas não faz nada para si mesmo. Está só focado no outro, esperando que o universo faça as coisas, esperando que a bênção aconteça. A gente precisa investir. Né? Se você não investe em você, não acontece. Bora lá, vamos clarificar aqui com o cigano, né? Aqui, ó, um grupo precisa encontrar paz interior, novas energias. Isso aqui vale para tanto para aquele que está num relacionamento como está sem ninguém, ele precisa renovar, buscar paz interior. Quem não tem paz interior vive no conflito, vive na insegurança. É a criança interior mimada, né? Ela acha que é a lindinha que pode fazer tudo acontecer na vida, quando na verdade ela não sabe nada de nada. É uma pessoa infeliz que não acredita nem nela mesma. Ela não se valoriza. Tá? Um outro grupo aqui, né, tem força suficiente, muito progresso, mas não produz a bênção. Está vivenciando algo bom? Deixa, tá maravilhoso, vamos deixar o barco seguir. Não, é quando você precisa, ore e vigie aquilo que você conquistou. E comece a produzir suas bênçãos, porque você recebe em dobro. Né? Aqui, um outro grupo precisa buscar a chave do conhecimento para solucionar os problemas. São as crianças, né? Que não entenderam nada, que está fazendo com elas aquilo que o pai e a mãe fez lá atrás. Ensinou tudo errado. Ela está fazendo isso com a alma dela. Ela está se prejudicando. Quando nós temos a chave, né, do conhecimento, que é aquela luz que eu falo para todo mundo aí, que a gente precisa desenvolver, o que acontece? Você tem a chave para fechar a porta, para abrir. Essa não serve para mim, eu fecho. Essa serve, eu abro. Essa consciência que nós precisamos ter. Você está entendendo? Se a gente não tem essa consciência, a vida não flui, gente. É você estar dando tiro no escuro. Entendam isso, por favor, cuidem de vocês. Cuidem, a gente precisa cuidar da gente. Prestar atenção no que nós estamos acreditando, no que nós estamos fazendo para a vida dar certo. Se não for assim, a vida passa despercebida. Né? E aqui, o que vai ser o conselho da espiritualidade? Você tem que cocriar. Você tem que criar situações para você. Não ficar esperando, não colocar no outro. Aqui é a Imperatriz. A Imperatriz, ela é a carta número 3 aqui da Viagem do Louco. Ela já sabe o que ela tem que cocriar. Ela já conhece as leis, ela conhece tudo, ela tem a noção. Falta sabedoria. Está tudo dentro dela, como diz a sacerdotisa. Mas, e cadê a sabedoria dela aqui? Ela precisa colocar em prática.
Ela não pode ficar aqui sentada esperando que o outro venha fazer as coisas. Ela precisa ir fazer. É um relacionamento que eu quero, eu vou buscar o relacionamento. Vou primeiro fazer uma meta. Eu quero alguém que venha acrescentar na minha vida, que seja parceiro, seja compreensível, que traga a solução junto comigo, não ele. Ele vai resolver tudo, ele que vai me dar uma casa, né, vai dar roupa, vai dar isso, todo luxo. Não, nós vamos nos unir, vamos criar algo juntos. A cumplicidade, né, e cultivar o amor é que dá prolongamento ao relacionamento. É a base, vocês estruturarem a base. É conversar com o outro. O que nós vamos criar? Por que nós vamos estar juntos? Um para auxiliar o outro a evoluir? Maravilha. Então, nós vamos buscar sabedoria juntos. Nós vamos começar a estudar. Vou marcar um dia da semana para a gente ir buscar em artigos, estudar mesmo. Ser autodidata, buscar pelo conhecimento. Né? Nós vamos aí querer produzir um corpo para trazer um espírito para evoluir. Então, antes eu vou entender por que nós temos que produzir corpos para trazer espírito para evoluir? Para pagar débito? Né? Não. Simplesmente porque é o nosso papel aqui na sociedade. A gente tem essa função de dar a oportunidade de criar corpos para espíritos virem a evoluir. Então, nós vamos ver seriamente como é que nós vamos educar esse espírito. O que nós vamos ensinar para ele? O mesmo que nossos pais ensinaram para nós? Claro que não. Entenderam? Então, é nisso que vocês precisam focar. Eu vou desenvolver um profissional aí, né? Vou montar uma empresa, eu quero trazer, proporcionar emprego para as pessoas, sabedoria, eu vou ser uma professora, então você tem que fazer planejamento disso tudo, né? Que área você tem mais possibilidade de fazer isso? Tem que buscar dentro de você, para depois investir, né? A gente vive uma vida inconsequente, a gente vai fazendo as coisas, mas não tem projeto, não tem nada. Sem projeto, nada flui. Esse é o conselho da espiritualidade. Então, comece a cocriar. Eu estou numa fase boa, eu alcancei a sabedoria, eu estou tendo entendimento. Ontem, muitas pessoas no vídeo de ontem à noite, na live, são pessoas que estão seguindo adiante, buscando a sabedoria e alcançando. Estão expandindo, porque estão aprendendo, com noção daquilo que estão buscando. São pessoas que estão conscientes daquilo que precisam produzir para elas mesmas. Olha que maravilha. Né? Pessoas que vieram aqui no canal arrebentada, né? Desiludida da vida, e hoje se colocando numa posição, agora eu sei o que eu quero. Eu estou comigo, primeiro sou eu. Maravilha isso. Isso é egoísmo? Claro que não. É a pessoa tomando posse de si mesma. E eu tenho certeza que daqui para frente ninguém mais derruba essa pessoa, ela jamais voltará para trás. Quando você descobre o segredo, esse é o segredo. O segredo da atração, o segredo da evolução é esse. A pessoa encontrar o seu eu interior e buscar. E buscar que ela consegue. Busca e acharás. Né? Aqui, ó, aparece o cigano dizendo o quê? Né? Que tudo que você planeja na vida, você tem que envolver uma ação. Tem que promover uma ação para que a coisa dê certo, tá? Então, você precisa fazer uma ação. Aqui tem pessoas que ficam focadas na perda, né? Porque eu perdi isso, porque fulano foi embora. Esquece, foi embora, deixa aí. O que é da gente, vem para a gente na hora certa, né? O que é da gente, vem para a gente na hora certa. Não adianta você querer antecipar as coisas se você não está preparado para receber o melhor. Como você quer que o melhor aconteça? Não aconteça. Primeiro você tem que se reeducar. Né? E outro grupo aqui, né? Alcançando a paz, a felicidade, né? E precisa, mas o que ela precisa ter em mente, né? Ela ter aí, né? Como que diz, a força interior, né? A proposta dela é essa, trazendo alegria, ela descobrindo, né? Aquilo que ela precisa para colocar em prática na sua vida, tá? Então, essa é a energia aqui, né? Para o dia de hoje.